Olá, eu sou Lucas Matias Ribeiro e hoje eu vou dar aula para vocês sobre a temática da industrialização brasileira. Bom, a industrialização brasileira ela ocorre tardiamente, quando comparado a potências europeias e os Estados Unidos, por exemplo. E um dos principais motivos para isso acontecer é porque o país, historicamente, foi um país de economia agrícola. No caso do século XIX, a, as oligarquias eram as principais oligarquias eram as oligarquias cafeeiras, beleza? Mas houveram tentativas de iniciativas industriais antes da década de 1930, que é o início efetivo da industrialização brasileira, que são os chamados surtos industriais. Esses surtos são tentativas de implementar o setor industrial dentro do país, mas não houve sucesso, mas sem sucesso, graças a esse poder concentrado nas mãos das oligarquias agrícolas. Bom, e um dos exemplos desse surto foi no período da Primeira Guerra Mundial, onde havia escassez de produtos que a gente que o Brasil necessitava importar. Então houve esse processo de substituição de importações, ou seja, produção interna de produtos que não estavam sendo é, que estavam em falta no mercado para importação, beleza? É, Em 1930 houve o golpe político, colocando Vargas no poder, tirando as oligarquias cafeeiras da política de café com leite. E Vargas implementa um grande período de poder político no país. Bom, um dos principais motivos para essa brecha e esse golpe político foi o enfraquecimento das economias da economia cafeeira no país, já que houve a grande crise da Bolsa de Nova York em 1929. Bom, então isso gerou com que o produto café não fosse mais tão lucrativo. Então a oligarquia cafeeira começou a buscar novos investimentos que gerassem lucro. E com a subida ao poder de Getúlio Vargas e a abertura dessa brecha para a iniciativa industrial, para o setor industrial, os cafeicultores começam a desviar seus investimentos para esse setor industrial também que vinha crescendo. Bom, é importante a gente destacar que com esse período de, de oligarquia cafeeira, de produção cafeira gerando muito lucro, e ela se concentrando principalmente no eixo do Sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, gerou-se uma grande construção, grandes investimentos das oligarquias cafeeiras na construção de infraestruturas. Isso gerou essa grande concentração econômica no Sudeste brasileiro, principalmente nesse eixo de Rio e São Paulo. Essas infraestruturas eram sobretudo trens e portos para esse escoamento da produção. E a gente vai ver que essa infraestrutura já montada pela herança do café foi fundamental para a implementação do setor industrial também concentrada nessa área do Sudeste brasileiro. Beleza? Bom, então Vargas implementa de fato um plano econômico baseado na industrialização nacional, do qual os principais pilares passavam pelas indústrias de base estatais e pela consolidação das leis trabalhistas, que gerou um grande fluxo migratório também do espaço rural para o espaço urbano, já que essas leis trabalhistas elas só eram implementadas para os trabalhadores urbanos, eles não chegavam para os trabalhadores rurais. Bom, o próximo governo de que houve um grande destaque nessa produção, esse crescimento industrial do Brasil, foi o governo de Juscelino Kubitschek. Beleza? Foi um modelo econômico desenvolvimentista, ao contrário do modelo populista de Vargas. Agora ele se concentra unicamente no desenvolvimento econômico do país. Através do desenvolvimento econômico, ele achava que alcançaria uma melhor qualidade de vida para toda a população.
e ele vem com um slogan de 50 anos em 5, do qual ele levaria o Brasil a evoluir economicamente 50 anos em apenas 5. Isso tudo baseado no seu grande plano de metas, de 31 metas, com os principais destaques estavam nos setores de transporte e energia, para fomentar essa questão também industrial, beleza? E a meta síntese, a meta 31, era a construção de Brasília, ou seja, levar a capital do Brasil para o centro do território nacional, desviando o eixo do eixo espacial para o centro do território nacional, beleza? Bom, uma estratégia, a principal estratégia do JK para o setor industrial brasileiro foi o plano do tripé econômico, do qual ele dividia os investimentos industriais dos setores, beleza? Então vamos lá. O capital estatal ele ficaria responsável por continuar investindo em indústrias de base e infraestrutura através do plano de metas, como a gente já citou, principalmente transporte e energia. O capital nacional privado ele investiria, teria o foco de investimento nos bens de consumo não duráveis. E o capital estrangeiro se focaria unicamente nos bens de consumo duráveis. Ou seja, o que a gente tem de novo nesse plano do tripé econômico? Houve uma abertura econômica do Brasil para a chegada do capital estrangeiro, beleza? Sobretudo com grande destaque na indústria automobilística, que veio com um grande ímpeto para dentro do mercado consumidor brasileiro, já que a principal via perdão, a principal via de transporte que JK estava investindo era o setor rodoviário, ou seja, a principal via de integração no território nacional que JK vinha investindo através do transporte era o transporte rodoviário. Isso abriu muitos olhos das indústrias automobilísticas e gerou essa atração desse capital estrangeiro, principalmente das automobilísticas, para o mercado nacional. Beleza? Além da abertura e a chegada de novas empresas estrangeiras para dentro do Brasil, também houve grandes investimentos, volumosos empréstimos do governo, que o governo contraiu, para tentar chegar na confecção dessas 31 metas do plano de metas. E, consequentemente, isso gerou uma grande inflação. Beleza? Então, isso foi um dos legados dessa tentativa de 50 anos em 5 do governo de Juscelino Kubitschek. Bom, no caso dos governos militares, houve uma continuidade desse modelo desenvolvimentista, beleza? E se baseou o processo de industrialização pautado nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, os chamados PNDs, no qual eles priorizavam investimentos, sobretudo em infraestrutura e indústria de base, ou seja, foi uma continuidade do processo do modelo desenvolvimentista que começou de JK, beleza? E a gente vai ver as famosas obras faraônicas, né? Grandes obras que muitas acabaram não tendo até a sua conclusão, como é a famosa Transamazônica, e também os programas nucleares de Angra, e como está na imagem também a construção da ponte de Rio-Niterói. Beleza? Então esses foram exemplos desse Plano Nacional de Desenvolvimento focado na infraestrutura e em indústria de base. No caso, indústria de base foi a criação de novas empresas, como a gente vê aí os exemplos: Telebrás, Correios, Embrapa, Infraero e diversas outras. Beleza? Então, o grande
com esses planos, houve um grande crescimento econômico, muito em função dessa continuidade, dessa abertura econômica para o capital estrangeiro, beleza? E também dessa continuidade da aquisição de volumosos empréstimos do capital estrangeiro para a construção dessas infraestruturas e as chamadas obras faraônicas. Porém, o mundo passou por uma nova crise mundial, que foram as crises do petróleo da década de 70, que houveram duas. A crise de 1973 e a crise de 1979. Isso, somado com os grandes e volumosos empréstimos já de Juscelino Kubitschek e a continuidade disso nos governos militares, gerou uma extrema inflação na economia nacional, que vai culminar na famosa década perdida de 1980, beleza? Com grandes endividamentos externos, uma grande taxa de inflação e uma grande recessão econômica, beleza? Bom, passando então para o período de redemocratização, na década de 1990, beleza? Houve a subida ao poder dos governos de Fernando Collor primeiro e Fernando Henrique Cardoso depois, que implementaram a doutrina chamada de doutrina neoliberal, baseada no Consenso de Washington. Ou seja, o Consenso de Washington foi uma grande reunião de potências que discutiram quais seriam os planos principalmente voltado para a América Latina, para a saída da pobreza nessa região. Então, a saída encontrada, de acordo com essas grandes potências, foi esse modelo neoliberal, a economia neoliberal, que era baseada em quê? Na austeridade econômica, ou seja, na maior rigidez no controle de gastos estatais, ou seja, precisava-se economizar ao máximo os gastos estatais. Quanto menos gastos estatais, melhor. Beleza? Uma dessas medidas eram as privatizações das empresas estatais. Então houve um grande processo de privatizações de várias das empresas que foram criadas por todo esse histórico que a gente veio estudando anteriormente. E houve também ainda maior, uma abertura irrestrita da economia para a economia estrangeira. Ou seja, antes haviam algumas proteções para com que houvesse ainda a existência de algumas empresas nacionais, que essas empresas nacionais conseguissem concorrer com essas empresas multinacionais estrangeiras. Com essa abertura restrita, não havia mais essa proteção das empresas nacionais e houve uma consequente uma consequente perda do ímpeto industrial nacional, ou seja, com a grande falência de muitas empresas nacionais que foram sendo criadas através do ímpeto das indústrias de base, de todo o processo de investimento para gerar esse início embrionário do processo de industrialização brasileira desde 1930. Nesse período, então, houve essa perda, já que muitas empresas começam a falir, e o setor secundário, o setor industrial nacional, começa a ser controlado pelo capital estrangeiro. Ou seja, então a gente não tem mais esse domínio nesse setor. Beleza? Bom, um fenômeno que acontece também, graças a novos avanços tecnológicos, principalmente, é esse processo de desconcentração industrial, ou seja, uma nova tendência econômica que vai gerar uma fuga das indústrias desses grandes centros, dessas grandes metrópoles, beleza? Muito por causa, como a gente falou, desses avanços tecnológicos, ou seja, há uma maior flexibilidade, há uma maior velocidade entre os fluxos de informação.
Então há uma maior possibilidade de distanciamento entre as fábricas, entre os setores de produção dessas empresas e o centro administrativo. Então não há mais necessidade de concentrar todo esses setores na metrópole. Então houve essa procura dessas empresas de localizar as fábricas em cidades médias, fora desses eixos das grandes metrópoles, fugindo de grandes preços, de grandes valores de terra, por exemplo, de um intenso trânsito que gera muitos custos da empresa também, buscando isenções de impostos que muitos municípios vão fornecer para atrair essas empresas para o território deles e gerar empregos nessas cidades médias, né? Menores pressões sindicais, enfim, vários exemplos que a gente pode aqui destacar para mostrar as vantagens que as empresas estão vendo agora de sair dos centros das grandes metrópoles, beleza? E consequentemente gera as grandes guerras fiscais, beleza? Que são o quê? As disputas desses municípios para atrair as empresas, beleza? Fornecendo essas vantagens, essas isenções de impostos. Ou seja, diferentes municípios, cidades médias, disputam quem vai dar mais vantagens, quem vai dar mais isenções de impostos para atrair essas empresas. Beleza? Essas são as chamadas guerras fiscais. Bom, nesse contexto, houve um significativo crescimento de outras regiões do Brasil, além do setor que concentrava essa proeminência da economia industrial, que era o Sudeste. Então, sobretudo, com destaque, houve o Nordeste começa a ter uma significativo destaque em polos industriais, beleza? Como é o exemplo de Camaçari, na Bahia. Também a gente pode destacar a Zona Franca de Manaus, que é na região norte. A gente pode destacar outros polos, no caso, saindo das grandes metrópoles, no caso do Rio de Janeiro, indo para cidades no interior do mesmo estado. Isso acontece tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente vê cidades como Volta Redonda, como Porto Real, como outros exemplos que a gente pode destacar, como o ABC Paulista, que se favoreceram muito com esse processo de desconcentração industrial. Beleza? Então, contudo, claro que o Sudeste continua sendo a região que concentra a maior participação no PIB e também o setor industrial nacional. Mesmo com que tenha existido esse processo de desconcentração, então houve de fato um crescimento, como a gente falou, na região norte, na região nordeste sobretudo, mas a proeminência, a concentração continua ainda no setor na região sudeste. E a gente pode destacar também que, então, já que as indústrias começam esse processo de sair das metrópoles, então as metrópoles elas veem uma nova tendência de uma terciarização da economia, ou seja, não mais o setor secundário, não mais o setor industrial é o principal gerador de emprego nessas grandes metrópoles. Agora, o setor terciário de comércio e serviços passa a ser o principal fornecedor de empregos nesses grandes centros, nessas grandes metrópoles. Beleza? Bom, é isso. Muito obrigado.